Tá bom, bom dia, gente. Graça e paz. Graça e paz para o seu coração, querido. Ontem eu acho que eu fiquei debaixo do ar-condicionado. Então minha voz está um pouquinho rouca e vocês vão me ajudar, tá bem? Antes de começar, eu quero dizer para vocês, como eu já tenho dito aqui nos bastidores, que eu estou muito feliz com essa igreja aqui. É uma igreja assim que reflete o caráter de Cristo. Eu gosto muito do louvor de vocês, viu? Gente, o dia vocês, por favor, eu gosto muito de viajar. Um dia vocês vão num lugar, quem já foi vai se lembrar, no Tabernáculo do Brooklyn, lá em Nova York. Gente, vocês vão chegar lá, queridão, viu? Vocês vão chegar lá. É uma igreja que já tem o mover do Senhor. Vocês têm um ministério de pequenos grupos que vai fazer a igreja multiplicar e sarar feridas. Vocês têm um ministério de oração e intercessão que vai sustentar, proteger e livrar de toda a retaliação do inferno. Então vocês têm tudo para crescer. Ontem nós abençoamos a vida do nosso pastor Valmir. Importante você falar, nós temos tratado aqui a respeito de autoridade, de identidade, e é disso que a gente vai falar ainda hoje pela manhã, tá bom? Queria fazer um apelo para você. À noite, sei que você vai voltar para casa, vai almoçar, tira um tempo para você orar por tudo que vai acontecer aqui. Você, quando quer algo do seu filho, da sua vida, do seu marido, da sua esposa, você não ora por ele? Não venha para o culto. Não venha para o culto sem orar. Ore mesmo. Convide Deus. Deus, o Senhor, eu quero que o Senhor passeie na minha vida. Eu quero que o Senhor se derrame na minha vida. Eu quero ter um encontro contigo, Pai. Os encontros com Deus, eles mudam a vida da gente. Diga para Deus assim: Deus, eu quero muito que o Senhor fale comigo. Ore hoje, antes de você vir para o culto da noite. E ore para você trazer alguém. Traga alguém que está afastado, que está triste. Olha, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida de alguém hoje que não conhece Jesus de Nazaré. Então, faça um apelo lá. Conte a história que você quiser. Diga a um homem de Deus, a um movimento na igreja. E eu quero muito que você vá ouvir hoje uma palavra que vai te dar esperança, uma palavra que vai te mover em fé, uma palavra que vai te tirar de uma situação que você está presa, uma palavra que vai te motivar a ter uma vida plena e cheia de Deus. Você pode fazer isso? Então você está chamado, então, sem estacionar na porta da casa de ninguém, você vai trazer, tá, o pastor já falou. Segundo lugar, querido, essa noite a gente vai distribuir para vocês, que não chegou ontem. Quantos estavam aqui quando nós anunciamos a caravana de Israel? Muita gente estava aqui, tá bem. Então a gente vai distribuir o folder para vocês. E aqui tem algumas pessoas perguntam: pastor, cadê os detalhes? Os detalhes estão aqui atrás, eu já avisei. Eu vou junto com vocês, tá bom? Vou estar ministrando para vocês durante toda a caravana, tá bom? Aqueles que, pastor, eu quero ser batizado lá. Aí você acerta com o pastor Valmir. A gente não falou muito aqui, mas vamos celebrar a ceia lá no Getsemane. Nós vamos fazer a renovação das alianças lá no Horebe. Nós vamos, enfim, vai ser uma semana em Israel, 2 dias e meio lá na Itália e 3 dias depois na França e em Paris, tá bom? Vou levar vocês para comer foie gras. Vocês vão saber o que é isso, vocês vão entender o que é. Confit de canard. Confit de canard, querido, é um pato delicioso. É um pato com um molho extraordinário. Esse é um negócio que desceu do céu. Falar em desceu do céu, ontem eu contei uma piada, eu queria que vocês, né? Só uma piadinha para quebrar o gelo. Vocês devem saber, estava o padre. Vocês conhecem essa piada? O pastor e o rabino. Estava só os irmãos da liderança aqui. Estava o padre, o pastor e o rabino conversando e perguntaram: como é que você separa assim, entre o dízimo, a oferta? Como é que você separa o que é teu e o que é de Deus? Aí o padre falou: não, é muito fácil. Eu faço um círculo no chão, entro no meio dele, pego toda a oferta, jogo para o alto, que cai dentro do círculo é meu, que cai fora do círculo é para a obra de Deus.
Muito bem. Aí veio o pastor. Para mim é mais fácil ainda. Eu faço um risco no chão, fico pro lado de cá, jogo tudo pro alto, que cai para cá é meu, cai para cá é de Deus. Tá muito bem. Aí chegou pro Rabino, e você, Rabino? Para mim, para Salim é mais fácil ainda. Salim pega toda a dinheiro, joga tudo para o altar. O que Deus pega é dele, o que cai no chão é de Salim. No final desse culto nós vamos orar e você vai poder trazer tua oferta ao Senhor. Hein? Vamos orar mais uma vez? E mais um detalhe, no meio da piada eu esqueci. Você que preencheu a ficha da viagem para Israel, você precisa me devolver hoje essa ficha de manhã, ou então à noite, lá com a irmã, é Gláucia o nome dela? Irmã Gláucia? Assim quer dizer que ela vai ter mais tarde. Amém. Então entrega lá para a irmã lá no fundo. Tá bom? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus de Israel, somos teus filhos e como filhos queremos nos submeter à tua vontade. Nós queremos convidar o Senhor mais uma vez, Pai, porque somos propriedade do Senhor e a nossa vida, Pai, está entregue nas tuas mãos. Queremos ser uma geração que ministra no meio de um povo, de um mundo, Pai, que se perde todos os dias. Usa a tua igreja agora como instrumento e ferramenta de cura. Usa os teus filhos como flechas na mão do valente, Pai. Usa os teus filhos como valentes e guerreiros. Usa os teus filhos, Pai, para a glória do teu nome, para engrandecimento do teu reino, para crescimento do teu reino, em nome de Jesus, Pai. Que todas as vozes contrárias, todos os raciocínios, os sofismas, que se levantam contra o conhecimento de Deus essa noite, essa manhã, caiam por terra em nome de Jesus. E seja estabelecida a casa do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar de um assunto que é muito difícil. Eu, particularmente, que trabalho na área de libertação, eu verifico que é um ponto assim nevrálgico de exploração maligna na vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Queria falar sobre sensualidade, sobre sexualidade, sobre prostituição, sobre pornografia, sobre adultério e sobre sexualidade pervertida. Eu já falei para vocês ontem e vou repetir. Quando alguém, um homem, uma mulher, cai, é motivo de muita tristeza. Irmão caiu. O inimigo, gente, ele odeia o sexo. Ele abomina o sexo. Por quê? Porque o sexo é algo sagrado. Deus é quem fez o sexo. Quem é que construiu, querido, a genitália masculina? Quem foi que fez? Foi Deus. Quem foi que construiu a feminina com todas as terminações nervosas e que dão prazer? Quem foi que fez isso? Foi Deus. E Deus viu que tudo isso era muito, muito bom. Há uma ordenança de Deus para que você... As crianças ficam tudo nervosas. É o tema. É o tema. Ai, ai, ai. Mas é um tema assim que envolve muita mentira, que envolve muito tabu. Os pais não conseguem tratar desses assuntos com os filhos. Os pais não conseguem falar disso com o filho. Por quê? Porque a gente recebe na nossa cultura uma ideia de que isso é feio, que isso é sujo, que isso, de alguma maneira, não tira a santidade da pessoa. Mas é um ordenado por Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus manda fazer isso. Agora, ele deve ser celebrado dentro de um limite. Eu fico olhando para a vida de gente que se machucou. Eu trabalho, às vezes, com jovens adultos, jovens solteiros adultos. Todos eles
quase que 100% deles tropeçaram nessa área. E quanto mais parceiros uma pessoa teve na vida, mais solitária essa pessoa é. Há uma mentira satânica que você pensa, não, quanto mais eu tiver, mais eu vou ficar satisfeito. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais parceiro a pessoa tem, mais sozinha ela fica e mais ela fica dividida no seu coração. Você olha a vida, por exemplo, de Jacó. Jacó, ele começa seu casamento, seu sogro é um homem profundamente doente, Labão, que lança a sua filha na arena de um casamento bígamo. Quando você está fora da vontade de Deus, acontecem essas coisas. Vocês lembram que Jacó foge para Padã-Arã, e lá ele se apaixona por Raquel. E o que acontece, querido? Quando você está fugindo? Ele ama Raquel, mas casa com Lia. Daí que se diz que Jacó era semi-analfabeto, que ele amava Raquel, mas não Lia. Você entendeu? A piadinha. Aí? E no meio dessa história toda, há uma competição entre Raquel e Lia, e elas trocam favores sexuais em troca de mandrágoras, porque Raquel não conseguia engravidar. Então eles começam a entregar para o seu próprio marido, a sua escrava, a sua concubina, e ele se deita com Bila, ele se deita com Zilpa, e essa confusão, os filhos estão dentro de casa vendo aquilo. Papai um dia se deita com Raquel, um dia com Lia, um dia com Zilpa, um dia com Bila, dentro de casa, gente, está dentro de casa. Aí o que acontece? Um dia Rubem fica crescidinho, o filho primogênito, ele fala, vale tudo aqui essa confusão. E ele se deita com uma das concubinas do pai. O primogênito vê o que está acontecendo. O vizinho é Siquém. Siquém fala, a casa é uma bagunça. Aí ele vai e violenta, ele estupra a única irmã daqueles 12 rapazes, Diná. Aí, Levi e Simeão matam a vingança e derramam o sangue de Siquém. Então você começa a ver que tem alguma coisa que está destruindo uma herança, uma identidade familiar. Judá, ele se deita com a própria nora, que havia se disfarçado de prostituta. E lá no final da linha, quem está? Josézinho. Está lá Zezinho. Zezinho com a sua túnica colorida. Eu digo que aquela túnica tinha faixa vermelha e preta. Os irmãos vascaínos, botafoguenses e tricolores invejosos jogam o menino no poço, tentam mandar o menino para a segunda divisão. Mas ele vem a ser campeão depois. Você sabe da história. Você sabe que depois o sol, a lua e as estrelas vão se engolar. E José, então, é vendido como escravo para o Egito. Lembra a história da prova, gente? Que ela sempre volta. Você vai sempre ser provado. Aí chega lá, quem que aparece? Aparece a mulher de Potifar. Eu chamo ela de Patifa. A mulher de Potifar não vale um centavo. E ela bota o olho no hebrezão bonito e fala, esse aí vai entrar para minha coleção. Só que quando ela vai sugerir, deita-te comigo, ele faz um risco no chão, diz, eu não. Daqui para cá é meu, daqui para lá é do meu Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Ele diz não. A carne, querido, esse papo de que a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o pecado não é alimento, não. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, não. Então, quando a gente fala de sensualidade,
sexualidade pervertida, só tem uma saída. Eu quero que você, pelo menos isso, eu quero que você aprenda hoje. Tentação não se enfrenta. Porque se você enfrentar, se eu enfrentar, a gente cai. Contra a tentação só tem um remédio, queridão. Foge. Fugir das paixões da juventude. Você tem que fugir. Corre. Sebo nas canelas. Só tem um jeito. Fuja das paixões da juventude. É um assunto que para muita gente é indigesto. Olha, Abraão caiu nessa história com a sua serva Agar. Davi caiu nessa história com Batseba. Eu estou levantando só nome de gente que foi extraordinária. Sansão, queridos. Sansão era um homem, se hoje ele fosse levado ali para as arenas do UFC, ele ia varrer todas as categorias, querido. Mas ele não podia ver o rabo de saia. E ele vai terminar numa situação muito triste. Você olha para a vida de homens de Deus que vieram antes da gente, pastores. Você conhece a história de Jimmy Swaggart. Havia um pastor no Brasil, no tempo que eu me converti, há 20 anos atrás. Ele era um nome, é isso mesmo, é esse cara aí mesmo. Ele era um nome assim que foi uma referência para a gente, que também caiu nessa área. Então, quero dizer para você que é uma área muito perigosa, muito escorregadia. Então, eu quero te dar assim, você que é casado, querido, você que é solteiro vai ouvir isso também, mas você que é casado, eu preciso que você entenda que você precisa ter uma vida sexualmente abundante com a sua esposa. Eu posso ouvir um glória? Eu vou falar de novo, finge que a gente não falou nada. Você, minha irmã, você, meu irmão, que é casado e quer vencer tentação, você precisa ter uma vida sexualmente abundante com a sua esposa e com o seu cônjuge. Melhorou. E esse é um assunto de Deus, queridão. Vamos lá, vamos colocar lá, querido. É a Juliana que está lá em cima, né, Ju? Vamos lá, Ju, me ajuda. Vencendo a sensualidade. Pode passar. Isso aí, Ju. Se não for passar, a gente vai do jeito que está mesmo. Tá travando? Pronto, entrou. Sexo é ensino da igreja. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem buscar o homem a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não deve haver nenhum tabu, nenhuma vergonha para tratar de nenhum assunto dentro da igreja. Se a gente vai falar sobre eutanásia, se a gente vai falar sobre pena de morte, se a gente vai falar sobre qualquer outro assunto, isso tem que sair da boca do sacerdote. Por quê? Porque ele é referência. Por quê? Porque ele não deve dominar sobre o rebanho, mas deve ser um exemplo para o rebanho. Tá bem, gente? Vamos lá. Pode ir passando, querida. De onde que vem isso? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está em Gênesis capítulo 28, e no 31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Quem foi que criou essa história, gente? Deus. Então não tenha medo dela. Vamos lá, vai passando, querida, mais rápido, senão a gente não chega lá. Faz parte da criação. O corpo do homem e seus órgãos são bons. Eis que era muito bom. Tudo que Deus criou é bom. Então sexo é essencialmente bom. Ju. Sexo é ordenado por Deus. É uma ordem, queridos. E se unirá a sua mulher e serão dois, numa só carne. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando a gente fala disso, olha para cá. O sexo é tão poderoso que ele tem por essência quebrar alianças. Portanto, o homem deixará pai e mãe. Não existe nenhuma aliança de intimidade mais forte do que a com o pai e com a mãe que a gente tem. Mas quando nós nos deitamos com alguém, essa aliança é enfraquecida e quebrada. Pof!
Então, filhos adolescentes, filhos jovens que vivem uma vida sexual, apesar de não estarem casados, quebram aliança com o pai, quebram aliança com a mãe, vira motivo de guerra, de rebelião dentro de casa. Não quer mais obedecer o pai, não quer mais obedecer a mãe, não quer mais seguir o destino, não quer mais vir para a igreja, se distancia. Então aqui o sexo que é bom se torna o quê, querido? Se torna algo mal. Então é isso, quando eu falo que o diabo odeia o sexo, ele quer fazer o quê? Ele quer distorcer aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que é sagrado, o inimigo quer profanar. Casamento é sagrado, ele profana o casamento. Deus fez o homem e a mulher para se casar. Aí vem uma onda, e não é falso moralismo, mas vem uma onda maligna dizer que não, você pode casar homem com homem, mulher com mulher. Há alguns anos atrás, eu não peguei esse tempo, mas você que é mais velho pegou, não existia ultrassom. Hoje a moça está grávida, algumas semanas diz, é menina, é menino. Já prepara um enxoval cor-de-rosa ou azul. Antigamente era assim, quando nascia você perguntava, e aí, o cara é menino. Hoje o garoto tem 14, 15 anos, a menina, e aí, menino ou menina? Não sei. Não sei não. O inimigo roubou a identidade dele. O inimigo bateu a carteira dele, gente. E essa pessoa, querido, ele não é um pervertido. Igreja, se vocês querem se tornar um local de cura, entenda que esse menino, essa menina é uma vítima. Ele precisa ser ajudado, querido. Ele precisa ser acolhido. O lugar dele é aqui dentro da igreja mesmo. Mas ele precisa ser tratado. Ele precisa entender que existe uma identidade que precisa ser reafirmada, ser resgatada. Amém? Vamos lá, Ju. Sexo é poderoso porque faz do homem e da mulher uma só carne. Tem poder multiplicador de bênção e maldição. E porque produz muito prazer. Normalmente a gente fica onde? Fica só no número 3. Produz muito prazer. Mas a gente esquece do poder multiplicador e do fato de fazer do homem e da mulher uma só carne. Pastor, eu transei com 314. Parabéns, filha, você casou com 314. E a vida dessa pessoa vai ficar fatiada em 314. Durante o processo de libertação, normalmente, eu pego e faço a pessoa lembrar, ou tentar lembrar, quando consegue, de todos os seus parceiros, e eu levo ela, no momento, a devolver, confessando, tudo que é dela, que ficou naquele rapaz, e tudo que é dele, que está nela. Para quebrar a defraudação, para quebrar a aliança, para deixar ela ir embora, para deixar ela ser feliz, para deixar ela encontrar uma pessoa e alguém que faça ela feliz. Pode passar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o leito sem mácula e o matrimônio, querido, eles são só espirituais. Ah, eu vou ali, pastor, pessoa explicando, mas foi só sexo, querido, então foi tudo. Não teve assim um envolvimento emocional, não teve assim um movimento de paixão. Cheguei lá, encontrei, foi sexo cada um. Não teve nada demais não, pastor. Eu só fui ali, não foi meu amante, não foi minha amante. Querido, você criou o quê? Um laço espiritual. Você criou um aprisionamento espiritual. E é uma covardia isso. Você vem na igreja e parece que a gente está pegando a igreja e colocando a igreja numa camisa de força. Não pode, não pode, não pode, não pode. Pode, querido. Pode dentro do limite do casamento. As pessoas me perguntam, pastor, quando o sexo é lícito, quando o sexo é ilícito? É fácil responder essa pergunta. Quando o sexo é lícito, dentro do casamento, ponto. O resto é ilícito. Quando que o sexo é lícito? Quando ele é celebrado dentro da aliança do casamento. Ponto final, não tem mais o que dizer.
Mas a covardia está no seguinte: você vê novela, você vê televisão, você vê esses programas de reality show, você vê filme, e aí isso vai envenenando a tua cabeça e você começa a achar que é normal, porque todo mundo faz. Só que você que viveu isso, que hoje está solitário, sabe quanto foi perverso na sua vida. Você que teve um casamento que fracassou, você que teve um caso de adultério na sua casa, de traição, você que se envolveu com prostituição, querido, isso traz um veneno maligno para a vida da pessoa. Eu pego homens, eu sou pastor também de homens da igreja, a gente se reúne toda terça-feira, e é uma bênção. Você pega um rapaz que é crente, escute o que eu vou falar, querido. Um rapaz que é crente e que cai no laço da sensualidade, ele fica burro. Fica burro. A Bíblia diz isso. E ele se deita com uma mulher e vive em um romance. Quando esse homem cai na real, ele não consegue mais andar. Se você que é pastor, que é líder do pequeno grupo, que é conselheiro, você que é coordenador, enfim, vocês têm as denominações de vocês aí, se depararem com uma pessoa dessa, normalmente o que a gente faz? A gente vai na pessoa traída e fala: coitadinho, a mulher dele o traiu, coitadinha, aquele homem nefasto a traiu. Querido, um homem casado, crente, que cai em adultério, ele carrega um peso insuportável. Insuportável. Esse homem precisa muito do perdão de Deus. Ele precisa muito do perdão da igreja, porque senão ele nunca mais vai ser aquilo que Deus sonhou para ele ser. Nós vamos estudar já já a história de Judá. Vocês vão entender isso. Pode passar. Tá aí. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10 a 11. Então, o que é a carne do prepúcio, querida? Você não tem isso, quem tem isso é o rapaz. É aquela parte da carne, da pele, que envolve a glande da genitália masculina. E é ali que Deus faz aliança. Uma vez eu lendo, eu falei: puxa Deus, só quer que derrame o sangue dali? Não podia ser de um outro lugar, não? Da orelha, do dedinho do pé. Tira aqui o sangue do cotovelo. Por que Deus faz uma aliança no pênis? Por que, igreja? Por que Deus faz derramar o sangue ali? O sangue tem um caráter espiritual. Se o sangue profana a terra, é também pelo sangue que nós entramos no mundo espiritual. Porque nós entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, na presença de quem? Na presença de Deus. O sangue te leva a um ambiente espiritual. A espiritualidade, gente, dentro da sexualidade, aprisiona as pessoas. Aprisiona. Você despoja a carne para dizer: a partir de agora você prospera porque eu faço você prosperar. Não é a tua carne, é o espírito. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Então, pode passar. Pode passar. Pode passar, Ju. Sexualidade, espiritualidade, disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: põe agora a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Gênesis 24, 3. Você olha assim, você não entende nada, né? Sabe como é que era feito o juramento, irmão? Era lá mesmo. Você pegava e botava a mão lá mesmo, você enchia a mão. E você botava, era assim que era feito o juramento. Por quê? Porque ali é o local da aliança. Hoje você não faz mais isso. Você jura pela Bíblia, você bota a mão em cima da Bíblia. Imagina, irmão, você vai... A mente suja do homem, né? Você vai diante do juiz, jura falar a verdade, nada mais, bota a mão aqui. Não, botar a mão na Bíblia mesmo.
ela colocava a mão no pênis. José, ele faz a mesma coisa. Jacó fala assim: me prometa que você não vai deixar os meus ossos aqui. Quando você voltar para a terra prometida, você vai levar meus ossos juntos. É por isso que quando o povo foge do Egito, tem 2 caixões que vão junto, 2 sarcófagos, né? 2 múmias, a múmia de José e a múmia de Jacó. Imagina aquela confusão toda. Pô, cadê a múmia de José? Levando de volta para o Egito. Eu quero dizer para você que é um local de santidade. Não tem nada de sujo, não tem nada de feio. Foi Deus que fez. Mas sexualidade é ligada somente à espiritualidade. Pode passar. Pode passar o próximo também. Passa. Isso. Sexo é dimensão espiritual. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Você se casa no sexo. Quando você se deita com alguém, você se faz uma só carne com ela. Eu estou fazendo essa introdução para você entender que é muito mais do que esse navio sem controle que Satanás anda anunciando pela mídia e pelos 4 ventos. É bom demais, é prazeroso demais, mas também feito fora do padrão de Deus é perigoso demais. Você destrói a vida de uma pessoa. Destrói. Pode passar. Casamento é o meio que Deus ordenou para dirigir e regular o poder do sexo. O mandamento é: não adultere, não cobice a mulher do teu próximo, ou o homem do teu próximo. Sexo seguro é dentro do casamento. Eu já falei, você já deu um glória quando eu falei esse número 5 aí. Você deu 2 vezes. Vida uma vida sexualmente abundante. Pode passar. Sexo antes do casamento. Pastor, não existe papel algum para sexo antes do casamento. Sexo antes de casamento é casamento ruim. Então, querida, olha para mim aqui agora. Querido, olha para mim, não leia não. Olha para mim. Quando você namora um rapaz, tem gente que chama de namorido, e se deita com ele, você, rapaz, namora uma moça e se relaciona com ela, e aí vocês brigam e falam assim: acabou. Você experimenta a mesma sensação que uma viúva experimenta, que um viúvo experimenta. Você se casou com ela. O sentimento de perda é igual ao sentimento de viuvez. Você está casado porque você está se relacionando com ela sexualmente. Você está casada porque você está se relacionando sexualmente com ele. E quando isso é partido, pelo motivo que for, o sentimento que você tem é o mesmo sentimento da viuvez. Vocês entendem isso? Sexo já inicia o casamento. Prostituição, pastor. Eu fui ali, tinha ali uma casa de baixo benedito. Eu fui ali. Vamos ver. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque serão os 2 uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Você se casou com ela, querido. Você se casou com ele. E é por isso que a tua vida afetiva não vai para frente. Não vai. É por isso que o teu casamento não vai para frente. Porque você já arrumou uma esposa. E se você não quebrar esse laço, querido, e se você não ensinar para as gerações seguintes, e se você não tiver encorajamento para denunciar o pecado na sua vida, você vai ficar preso pro resto da vida, você vai ficar presa pro resto da vida. Tem muita gente que sofre nessa área. Pastor, são 2 áreas assim que eu atendo muita gente no gabinete. É a área financeira e a área sexual. Mas muita gente ferida. Agora eu quero que você entenda o seguinte, queridão. A gente nasce com incentivo. Papai diz assim: esse aqui vai pegar todas as mulheres. E você cresce com aquilo como se fosse verdade. Por quê? Porque no coração do papai, o papai não está fazendo algo mal. Eu tenho ensinado o meu filho e a minha filha, e lá em casa quem ensina sexo não é a minha mulher. Quem ensina sou eu.
quem fala sobre sexo oral, quem fala sobre sexo anal, quem fala sobre tudo, sobre orgasmo. Gente, quem criou tudo isso foi Deus, gente. Quem criou a testosterona, o estrógeno, quem criou o libido, quem foi que criou isso, gente? Gente, quem criou foi Deus, é bom. Se não existisse isso, a gente não estava aqui hoje. Papai e mamãe fizeram sexo e trouxeram a gente ao mundo. Mas eu preciso ensinar os meus filhos, e você também precisa sentar e ensinar os teus filhos. Ensine enquanto é pequeno. Porque senão ele vai se tornar adolescente, ele vai ficar com vergonha de falar isso com você. É aquele assunto, né? Entra logo no assunto, seja corajoso, seja corajosa. Não traga um assunto como se isso fosse um problema, porque não é problema. O problema é você agir fora do padrão de Deus, aí vira um problema. Só que quem está experimentando isso hoje, acha, não, mamãe, você nunca amou do jeito que eu amei. Na cabeça dele tem isso, na cabeça do jovem e do adolescente tem isso. Mas é um assunto que se torna indigesto. Por quê? Porque todo mundo sai ferido dessa história. Todo mundo que experimenta pelo menos mais do que um parceiro sai ferido, não tem jeito. Sai machucado. Pode passar. Funções do sexo no casamento, relacionamento, porque não é bom que o homem esteja só. É unificação, porque os dois são uma só carne, e vocês vão andar sozinhos. É recreação mesmo. Amor e delícias, porque desfalece de amor, isso aí de cantar. Pega Cantares, irmã. Você pega o seu marido e leia Cantares. Eles se cheiram, eles se provam, eles se enroscam um no outro. Daqui a pouco, o cabelo do cara está no pé da moça. Você vê ali, Deus que fez aquilo. Isso não é feio, não. É para você desfrutar. É para quê? É para recreação e para procriação. Quando você fala sobre a função do sexo, e eu trago assim para fazer um atendimento com casais, sabe o que separa os casais, querido? Disfunção financeira. A gente fala de, como é que chama mesmo? Pessoa se separa, incompatibilidade de gênios, que na verdade é uma falha na comunicação. Se você não consegue se comunicar, o pastor está dizendo uma coisa, você está dizendo a mesma coisa, de outro jeito, e aí você fala, nosso pastor não me entende, eu vou embora para outra igreja. O casamento é o mesmo jeito, a amizade é o mesmo, o trabalho é o mesmo jeito. E em terceiro lugar, é sexo. É o que separa casamento, sabia? Separa. Não se entendem na cama. Isso precisa ser ensinado. Um dia, com calma, só para os casais, vocês querendo, eu venho aqui só para ensinar vocês. Tem mulher que passa uma vida inteira sem experimentar um orgasmo. Não tem prazer mesmo, aí não quer nunca. Então isso tudo, gente, tem que ser ensinado onde? Dentro da igreja, com santidade, sem perversão, sem maldade no coração, sem jogar lixo em cima da gente. Um casamento sem sexo, gente, é um casamento que está morrendo. É um casamento que não tem romance. E ele é ordenado por Deus. Vamos lá, vamos continuar. Pode passar. Fora do casamento, aí tem algumas coisas. Eu vou tentar falar sobre Sodoma, sobre Onã, sobre Judá e Tamar e a prostituição, Sansão e o desejo obsceno, Davi e Batseba, adultério duplo, e Amon e Tamar, a paixão e o estupro. Sexo é sagrado e por isso pode ser pervertido. Pode passar, Ju. Consequências da sensualidade. Eu quero tratar da sensualidade, porque é na sensualidade, aquela mulher sensual, aquele homem sensual. Sensualidade é um espírito, tá bom? E ele vai enganar da seguinte maneira: faz você tropeçar nos princípios de Deus, faz você agir irresponsavelmente, inconsequentemente. Você já viu o cara apaixonado, gente? Você chega para ele e fala assim, rapaz, você está destruindo o teu casamento, você tem mulher, você tem filho. Ele se torna inconsequente. Você lembra a história do meu filho estava morto e reviveu? Lembra a história da agulha? Ele fica morto espiritualmente. Você fala para ele, ele não ouve, não, entra por aqui, sai por aqui. Por quê?
A sedução tapou os ouvidos, tapou os olhos, tapou os ouvidos do camarada, o coração endureceu. Ele age e ela age irresponsavelmente. Faz a obra de Deus relaxadamente e abandona o chamado. Cega o entendimento, induzindo a fazer escolhas moralmente suicidas. Causa espiritualmente na alma das pessoas o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana. A sensualidade faz o cara ficar bêbado. Sabe quando você fica bêbado? Quando você fica de pilequinho. Que você perde, o que eu estou fazendo? Você no dia seguinte você acorda e fala... Um amigo liga para você, aí, tá melhor? Sabe o que você fez? Ele, não fiz isso. Fez isso. Pode passar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, ele vai emendar e vai dizer, e nós antes fomos assim, mas fomos santificados, justificados e perdoados. Você pode ter vivido tudo isso aí. Pastor, eu não consigo sair dessa vida. Então você vai pedir socorro para o seu pastor. Mas você não vai deixar isso dominar a sua vida. É a história da fuga para a ferida. Estou ferido, eu fujo, eu acho que Deus é mau, querido. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe disso. Não fuja de Deus. Enfrente o gigante. Enfrente o gigante. Sabe por que o gigante Golias fixava a afronta? 1 Samuel capítulo 17 diz que o gigante Golias vinha e fixava a afronta de manhã e de tarde. Para dizer assim, esse você não consegue se livrar. Desse pecado você não vai se livrar. Ele é tão grande, tão forte, há uma simetria de poder, um negócio tão desproporcional, que se fala, não consigo. Querido, você consegue. Não você. Mas a ação de Deus na sua vida. Eu tenho experimentado assim, ajudar muita gente nessa área, e me alegra muito quando a gente tem irmãos e irmãs, que são gente de Deus. Eu não estou falando de ímpio. Você chega para o cara e pergunta assim, pastor, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu na cruz. O sangue dele me purifica de todo o meu pecado. Ele conhece toda a teologia. Ele sabe que se não nascer de novo, ele não entra no reino dos céus. Ele sabe tudo. Mas não consegue se livrar da perversão. Então, a questão não é conhecimento. A questão é liberdade espiritual. Gente dentro da igreja, eu não estou pregando para ímpio. Irmã querida, entenda. Eu já falei isso no primeiro dia aqui. 50% dos homens crentes tem algum tipo de aprisionamento na área de pornografia. Tem. 1/3 das mulheres também tem. 1/3. Isso é muito triste. Por quê? Porque isso envenena com fantasia mentirosa o coração do homem, o coração da mulher. Se você tiver um livro em casa chamado 50 Tons de Cinza, joga ele fora. Esse livro é a maior causa de divórcio atualmente nos Estados Unidos, pedidos pela mulher. Existe um outro livro cristão evangélico, se você leu, você fez muito bom proveito dele, A Ilusão dos 50 Tons. Ilusão. É um monte de ilusão. E aí a mulher lê e vê e fala, não, eu quero esse, porque o sujeito ali não presta. Ah, pastor, eu gosto assim mesmo, de homem safado. Querida, isso vai destruir a sua vida pessoal. Vamos lá. Pode passar, querido. Se você puder depois anotar esse texto, Oséias 4, 11 e 12, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Você vê que Deus fala sobre burrice mesmo.
A pessoa fica burra. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a madeira, a vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os engana e prostituem-se apartando da sujeição do seu Deus. A sensualidade é demoníaca. Irmãzinha, nós não temos uma cultura batista de dizer o que o irmão veste, a gente não tem aquele negócio de usos e costumes, só que você, querida, tem que se vestir de um jeito, porque você sabe que tem um irmão ali, tem aquela irmã que vem para a igreja com a micro saia. Querida, o menino de 17 anos é homem. Você vai fazer o irmão pecar. Você vai fazer o irmão tropeçar. Você tem que se vestir com santidade. Não é abotoar até o pescoço. Não vai mandar uma camisa de mão comprida até aqui. Mas, querido, você pode vir linda. Pode. Cuidado com a sensualidade. Você que ministra no altar. Você é exemplo para os fiéis. Você não pode se vestir de qualquer jeito. Você não pode mostrar sensualidade. Aqui não. Aqui não. Se for aqui, pior ainda. Cuidado com isso. Isso destrói a vida da gente que está aí sentado, que está aí louvando, que está aí querendo adorar a Deus. Isso desvia. Ah, pastor, eu não sou tentado. Queridão, então vem cá que eu vou orar por você, que tem alguma coisa errada na tua vida. Eu falo isso com muito carinho e amor, viu, pastor? Eu não estou aqui dando bronca em igreja. Eu estou assim, dando um alerta. Tá bom, pastorzão? O senhor me perdoa aqui, querido? Tá bom? Tá bom, querida? O espírito de sensualidade os engana. É uma entidade demoníaca. Pode passar. Pode passar. Isso tudo é que esse espírito induz a gente. Ignorância voluntária. Gente que não ama a correção, vai o papai falar, vai a mamãe falar, vai o pastor falar, vai o professor da EBD falar, vai o líder do pequeno grupo falar, não ama a correção. E o amor à correção é a evidência da maturidade cristã. O pastor chegar para você e falar assim, filho, troca essa camisa. É que a camisa dele é do Vasco, eu estou bagunçando ele aqui desde o início. Aqui. Esse é um mau exemplo. Tá bom? Mas quando você ama a correção, Deus vai e chama a atenção de você por uma coisa. Aí usa a mamãe para falar. Aí daqui a pouco vem um colega e fala. Daqui a pouco vem o pastor e fala. Daqui a pouco o ministro ministra na igreja aqui. Deus está te corrigindo, querido. Está te corrigindo, se conserta. Ele é um chato, ele não é um chato, ele é teu amigo. E o espírito de sensualidade faz a pessoa não amar a correção, desprezar o juízo de Deus. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Ele foi avisado tantas vezes, Provérbio 29:1, atender a apelos sentimentais em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdades espirituais. Ele esquece quem ele é, ele esquece a identidade dele, ele não quer saber que existe um futuro de glória para ele, ele não quer lembrar do céu, ele não quer lembrar da vida eterna, o sentimento é que governa ele. O sentimento é que dá direção para ele. Ah, pastor, eu estou sentindo no meu coração. Meu irmão, o sentimento é mentiroso. A emoção mente para a gente. Tem dias que eu acordo sentindo que o arrebatamento foi e eu fiquei. Sentimento. Eu não posso ser... A Bíblia diz que existe uma marca na vida do crente. E a gente não vai ser confundido. Um dia Deus vai separar para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes. Não adianta você falar assim... Vocês já repararam que eu sempre sento desse lado aqui? Até na igreja? Qualquer lugar eu sento. Sabe por quê? Por causa desse texto. Eu sempre sento. Então Jesus vai falar para a turma que está à direita: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que você é. O povo vai correr daqui para cá agora. Próximo culto só vai ter gente desse lado aqui. Gente que esquece das promessas. Gente, eu sou animado
no meu ministério por uma palavra. Sabia disso? Eu sou movido em fé por uma palavra de Jesus que eu quero ouvir no céu. Jesus diz que ele vai falar assim para mim e para você que crê. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele vai falar isso para mim. E é isso que me anima, querido. É isso que me anima a servir ao Senhor. Ele vai falar isso para você. E quando você é dominado pelo espírito de sensualidade e você atende a esses apelos, você vai esquecer das promessas, dos valores, das verdades espirituais. Fazer barganha de maneira sutil, desencadeando processos de rebelião. Alguém que está envolvido na sensualidade, ele devagarinho ele vai fazendo concessões. Devagarinho ele vai abrindo portas. Deixa eu colocar a mão aqui. Deixa eu beijar mais embaixo. Deixa eu ter mais intimidade. Deixa eu te apertar mais um pouco. É uma maneira muito sutil. E as moças caem muito facilmente nessa história. Porque mulher, querido, mulher não quer homem bonito. Mulher quer um homem que proteja. Se for bonito, ótimo. Mas que sustente, que proteja, que seja amável. Que alguém que converse com ela. O camarada chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ligar aquela caixa preta lá, da televisão. A mulher não quer isso. A mulher quer alguém que seja o companheiro dela, que divida com ela prazeres, que divida com ela dificuldades, que divida com ela as emoções. Não é isso? Mulherada, é sim ou não, gente? É isso aí, gente. Fala, Jeová. Continua. Vou falar um pouquinho quando a sensualidade se leva para a prostituição, tá bom? Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. A prostituição, ela começa na história bíblica, na história como um entendimento espiritual. A prostituição, ela era celebrada na porta dos cultos pagãos. A pessoa tinha relacionamento sexual como forma de adoração ao Deus pagão. Olha o que eu vou dizer para você. Eu atendi uma senhora uma vez, que veio daqui do norte do país. Foi um dos casos mais complicados de libertação que eu vivi e que eu experimentei. Não foi o mais complicado, mas foi um dos mais complicados. Essa mulher, eu só colocava a mão na cabeça, só colocava a mão. Ela ficava endemoniada. E essa senhora, mãe, entrou na igreja pedindo socorro. Falou, pastor, ninguém consegue me ajudar. Essa senhora, ela se tornou usada. Ela era usada como instrumento de sexualidade pervertida durante os movimentos de ocultismo que ela participava. Todo mundo se relacionava com ela numa forma de adorar aquele espírito imundo. Essa senhora fez 4 abortos. No último dia da libertação, ela falou para quem foi que ela dedicou esses filhos. Então ela fazia o aborto e dedicava a um espírito imundo, que na época ela achava que era um ser de luz. Ela tinha sido enganada. Gente, na hora que ela rejeitou isso, eu falei assim, em nome de Jesus, confesse. E ela falou assim, eu confesso que eu fiz um aborto. Quando ela falou isso, querido, ela ficou endemoniada de uma tal forma. E o demônio falou assim, ela me deu porque ela quis. Ela me deu 2 filhos e eu comi. Para ter o escândalo, irmão. Ela comeu o próprio feto. Vou repetir. Ela comeu o feto. E quando a gente orava, o estômago dela se mexia como uma onda. Barriga dela. Quando foi dada a ordem, põe para fora em nome de Jesus. Saiu aquilo, aquela massa. Gente, voto de prostituta.
é bonitinha, é lindinha, ele é bonitão, é lindão. Mas há um envolvimento espiritual seríssimo nisso. Precisa ser renunciado, você precisa se arrepender disso. Você precisa confessar isso. E você precisa sair desse cativeiro. Deus morreu, enviou seu Filho Jesus para morrer por isso. Para que você fosse livre. Amém? Eu não quero aqui te impressionar. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, te intimidar. Eu quero que você entenda como é que funciona o mundo espiritual. E a gente acaba... Isso aqui talvez você vai passar a vida inteira, você não vai ver isso. Mas esse tipo de processo acaba chegando na nossa igreja, por quê? Somos uma igreja batista e somos uma referência no Paraná na libertação. Então, todos os casos, os pastores ligam assim, manda lá para Batista da Alameda, manda para Batista da Alameda, manda para Batista da Alameda. E aí a gente acaba colecionando esse monte de experiência. Mas isso é algo que Deus vai usar essa igreja aqui, gente. Vai usar você, queridão. Vai usar você, você vai entender. Se Deus vai, o pastor falou que vai continuar reforçando a questão da identidade, da autoridade. Você precisa falar no mundo espiritual. Você precisa dar ordem no sol. Você precisa dar ordem na lua. Você precisa dar ordem à figueira. Você precisa dar ordem ao monte para que saia. Se você falar, ele vai fazer. Sai, ele sai. Se ajoelha, ele se ajoelha. Põe a mão para trás, ele põe a mão para trás. Está amarrado, está amarrado. Se você entra na sua casa e fala assim, minha casa, pastor, acontece muita coisa estranha. Eu vou sair do culto, tem briga, tem confusão, tem discussão. Meu filho se atrasa. Querida, você não está vendo que é uma interferência espiritual? Se fosse para ir ver um jogo de futebol, para ir para uma festa, para ir para o shopping, qualquer coisa, não, tá uma alegria. É para ir para o culto, é a confusão. Entenda isso, querido. Abra sua boca dentro de casa. Essa casa pertence ao Senhor, é território do Senhor. O fogo do Senhor está aqui. O Espírito de Deus passeia nesse lugar. Eu repreendo, eu tomo posse desse lugar em nome de Jesus e lanço fora aquilo que não vem do Senhor. Diga isso com vontade, querido. É a sua casa. Senti um caso de uma moça muito bonita. Muito bonita. E à noite, ela era visitada por um espírito que levava ela ao orgasmo. E ela começou a achar isso muito bom. E depois esse espírito começou a vir outras vezes, só que machucava ela, começou a machucar essa moça. Machucar ela. E machucar, e um dia ela senta no café da manhã e fala, e tudo bem, dormiu bem? Aí a irmã falou, essa noite o gramunhão veio me machucar. Aí que ela ligou, falou assim, acontece comigo, acontece com a minha irmã. Isso veio da mãe, veio da avó, uma entidade que visita a família. A partir do momento que eu ensinei ela, que nós ensinamos ela a se posicionar, nunca mais. Falei, querida, pega o óleo, vamos para sua casa. Ungimos a casa dela. Ensinei ela, ela não pode ficar dependendo, pastor, ora por mim, é você que vai orar. Não, pastor, fica doido, cara. Como é que ele vai orar para uma igreja que tem 1.500 membros que nessa aqui? Não tem jeito. Você que tem que fazer. Se for o caso, faz um culto. A gente ensina aqui você a fazer. Vocês entenderam isso? Tome posse quando você vai. Chega no trabalho, me chamaram para ir numa festa, num churrasco de bruxo. Pastor, a menina era bruxa, tinha se convertido. Bruxaria. Tinha se convertido. Você vai? Claro que eu vou. E vai comer aquela carne? Vou. O que mata não é o que entra pela boca, querido, é o que sai. Come o que você quiser, dá graças. Toda comida é santificada pela palavra, pela oração. Eu vou lá, dou graças e mando para dentro. Ainda mais se for uma feijoada, comida boa, que restaurante bom aquele, meu pastor. Viu? É para eu voltar, né, pastor? Que restaurante. Como é que é o nome do restaurante? Não pode fazer propaganda, tá na internet aqui. Mas é bom demais. E aí fomos lá comer, e tava lá os bruxos soltos, tudo feliz, rindo. Eu cheguei lá, eu quero só fazer uma oração. Pode fazer. Em nome de Jesus, esse terreno é do Senhor, esse local pertence ao Senhor, e eu lanço fora todo espírito que não vem da paz do Senhor. Abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Acabou.
Sem brincadeira, o povo ficou acuado num canto assim, ó. Você não faz ideia, querido, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Querido, você é a igreja de Deus, querido. Deixa de ser tímido, meu irmão. Comece a lançar a tua autoridade do mundo espiritual. Tá bom? Vamos continuar, querido. Vamos vencer a prostituição. Vamos lá. Passa, Ju. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por prostituta. Então veja bem, essa mulher, ela era nora de Judá, se disfarçou de prostituta e Judá achou que ela era uma prostituta porque tinha coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar em ti. Pode passar, Ju. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres em mim? E ele disse: presta atenção na bobagem que esse homem de Deus vai fazer. Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: dás-me penhor até que o envies, uma garantia. E ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que estás em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Gênesis 38, de 13 a 18. O que acontece aqui? Judá está muito triste. Os irmãos, no capítulo 37, venderam José para o Egito, para a caravana de midianitas que ia para o Egito. E ele viu a tristeza do seu pai. Então o que acontece? Ele não aguenta saber que ele é motivo da tristeza. Em vez dele confessar o pecado, o que ele faz? Esse é o erro. O erro é você fugir. Vamos lá então. Vamos aprender com Judá. Fuga. Judá se apartou da comunhão. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Gênesis 38, 1. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está em pecado é fugir de Deus. Lembram disso que nós falamos ontem? Fuga. Fuga, fuga, fuga. Por que você não vai na igreja? Porque eu não gosto do pastor. Mentira. O pastor é queridão. Ele arruma uma confusão com o irmão e ele vai dizer que o problema é esse. Mas o problema é o que me afasta da igreja é pecado. Eu não estou falando da igreja Cibapa, é da comunhão, de qualquer igreja. O irmão está afastado, está desviado. Ele pode dar não é pecado cabeludo, gente. Não é. Não fica pensando numa bobagem grande, não. Às vezes é um pecado que cresceu dentro do coração, como a amargura, por exemplo. Então a primeira coisa que você vai perder a identidade é a fuga. Olha só como é que é o caminho muito triste de alguém que se envolve com isso. Número 2. Imoralidade e julgo desigual. Judá se ajuntou com uma mulher cananeia e viu ali a filha de um varão cananeu cujo nome era Sua e tomou-a e entrou a ela. Gênesis 38, 2. Olha o caminho de descida. Ele está na casa da promessa. Ele é filho de Israel, gente. Aí o primeiro caminho, ele foge. O segundo caminho, ele chuta o balde e ele vai descendo. Mais um, ele se envolve com o quê? Com imoralidade e julgo desigual. Nós já falamos um pouco sobre isso. Você precisa se juntar e se casar com alguém que serve ao teu Deus. Senão vai ser uma confusão. Terceiro lugar, defraudação. Judá engana a sua nora. Está aqui, ele desce mais um aqui. Ele vai dizer em Gênesis 38, 26, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. Ele engana, ele era obrigado, era uma lei judaica. O filho morreu, o próximo assume para dar descendência. Esse morreu, o próximo assume para dar descendência. Por isso que os saduceus questionam Jesus. Uma mulher casou-se com 7 filhos de um mesmo cara, que nenhum deles lhe deu filho,
Então foi casando. Um morreu, ficou viúvo, casou com outro. Um morreu, ficou com viúvo, casou com outro. Aí casou com outro, morreu outro. Casou com outro, morreu outro. Casou com 7. Aí pergunta assim, e no céu? Ela vai ser casada com quem? E Jesus diz, ó, vós errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Porque no céu não se casa e não se dão em casamento. Isso era uma lei para dar herança para o primogênito. Pode continuar. 4. Aí ele desce o último degrau. Então, o caminho para você sair do ambiente de santidade para um ambiente de impureza, ele é muito curto. Você foge, você se envolve com gente que não é da igreja, você passa a enganar a tua própria família, e aí no final você está envolvido em quê? Em prostituição. Já reparou que quando Deus fala para a gente a respeito de a nossa vida com Ele chama assim, nação adúltera, povo adúltero, geração adúltera e incrédula, já viu isso? Porque a minha relação com Deus é uma relação de casamento, de aliança. E quando eu começo a adorar os pedaços de pau aqui da terra, os ídolos da terra, as coisas da terra, eu quebro essa aliança com Deus. E daí ele chamar de adultério. Entenderam? Vamos lá. Pode passar. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-eis, membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque serão, disse, 2 uma só carne. Já vimos esse texto. Pode passar. Então, gente, isso está na... Queridos, tem alguma criança aqui não, né? Queridos, isso está na Bíblia, tá bom? Eu não sei se alguém já leu esse texto na Bíblia, mas é muito interessante. Olha como é que Deus está desgostoso. Ele chama Samaria de Aolá e chama Jerusalém de Aolibá. Dá um apelido. Uma representando Israel e outro representando o Judá. Olha lá, vamos lá. Então prosseguiu, está na Bíblia, Ezequiel 23, 18 e 21. 18 a 21. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição, expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso, assim como tinha me afastado de sua irmã. O que Deus está dizendo aqui? Que ele tinha aliança com alguém. Esse alguém passou a se mostrar sensualmente para outra pessoa. E o que Deus faz? Eu me afastei. Continua. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Está falando de Israel. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Aolibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Vou ler de novo, Ezequiel 23, 18. Quem está escandalizado com esse texto, levanta a mão. Quem está? Eu estou escandalizado. Quando eu li, eu fiquei escandalizado, pastor. O senhor tinha reparado esse texto na Bíblia? Eu já li a Bíblia 8 vezes. Até que um dia, estudando, eu cheguei nele. Vou repetir. Alguém já tinha visto esse texto na Bíblia? Levanta a mão. Algumas pessoas já tinham visto. É assim que Deus se sente quando alguém quebra aliança com Ele. Você precisa entender, querido, que isso traz o afastamento e vai destruir a tua relação de santidade. Pode passar. Primeira coisa que acontece quando você se envolve nesse tipo de relação sexual. O selo é a identidade espiritual. O que você vai me dar de penhor? Me dá o teu selo, me dá o teu cordão e me dá o teu cajado. O que é o selo? Você não tinha assinatura. Não é isso? Hoje tem até assinatura eletrônica. Assinatura, você afirma que você reconhece que aquilo ali foi você mesmo que assinou. Então o selo era o que? Era um anel. Que você pegava, lançava ali uma cera quente. Cera crente é ótimo, né? E tuf! Olha, quem assinou isso aqui foi Judá. É o selo. Judá perdeu contato com o seu nome, com a sua identidade de Jacó,
de Isaac, filho de Jacó, de Isaac, de Abraão, herdeiro da promessa da linhagem messiânica. O que Judá perde, gente? A linhagem de Cristo. Você sabia que você é a linhagem de Cristo? Você sabia que você é filho de Abraão pela fé? Você sabia que você é filho de Deus? Você sabia que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você sabia que você tem um nome arrolado no céu? Você sabia que um dia Deus vai trazer a juízo tudo isso? A sensualidade, querido, faz com que a gente perca a nossa identidade. Faz com que a gente tenha sido saqueado da nossa identidade. E você olha assim para a pessoa e fala o seguinte: mas você não diz que é crente? É a primeira coisa que o ímpio olha para a gente e pergunta: mas você não diz que é crente? Vamos continuar. Próximo. Segunda coisa, o cordão é roubado. São os princípios. O que sustenta a minha identidade, gente? O princípio. Por que a igreja insiste que você esteja no pequeno grupo? Porque ali você recebe princípio. Por que o teu pai insiste que você sente à mesa com ele, pelo menos uma vez por dia, para perguntar: e aí, tudo bem? Porque ele quer te transmitir princípio. Quando ela pede o cordão é que sustenta o anel de selar, o selo da identidade. Você tira a capacidade de estabelecer relacionamento onde pode se realizar a vontade de Deus. A pessoa, além de não saber quem ela é, ela perde o rumo. Ela se torna, como nós citamos ontem, uma pessoa que vive um momento de amnésia. Você é crente? Ah, já foi. Você é evangélico? Ah, teve um tempo que eu fui na igreja, sim, fui batizado. Você é crente em Cristo Jesus? Olha, quando eu era pequeno, eu ia na igreja, minha mãe me levava, agora eu já não sei mais. Teve a identidade dele o quê? Roubada e o seu princípio saqueado. Ou seja, o seu cordão. Agora o que vai acontecer? Próximo. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Presta atenção na palavra mandamento, lei. Não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Compre a aliança mais grossa que você pode ter no dedo, queridão, queridona. Chega no seu trabalho e já diz que você é casado. Não abra nenhuma possibilidade assim. Não deixa a irmãzinha achar, não, ali com aquele camarada ali eu posso ter alguma coisa. Feche essa porta. Feche agora essa porta. Talvez você esteja aqui vivendo um momento assim, que você diz: nossa, tem uma pessoa lá, meu marido não me trata bem, meu marido é grosso, estúpido, e tem alguém lá, ó, falando no meu ouvido. Você tem que fazer calar essa voz já. Já. Pode passar. Terceiro, ministério traumatizado. Ele pede o cajado. Me dá o teu selo, me dá o teu cordão, me dá o teu cajado. Tipifica o chamamento, a visão de Deus para as nossas vidas. O cajado é a capacitação divina para vivermos de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Gente que cai na ciranda da sensualidade abandona o chamado. Ele foi chamado para ser pastor, desistiu. Ele foi chamado para ministrar louvor, desistiu. O irmão se envolveu com a irmãzinha e tem a cara de pau de querer ser ministro. Meu irmão, Deus vai te julgar. Você volta lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 2 até o capítulo 6. Não se brinca no altar de Deus, não, gente. Isso é sério, gente. Porque desprezaste a minha palavra. É isso que Deus o texto. Porque desonraste a minha oferta. Para sempre será tirado do meu altar. Nunca haverá quem cresça. Sempre morrerão na flor da idade.
Deus lança uma palavra de maldição sobre a descendência de Eli. Querido, esse lugar aqui é lugar de morte. É lugar de vida, mas é lugar de morte. Coré, Datã e Abirão morrem aqui, querendo oferecer incenso ao Senhor. Os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morrem no altar. Os 2 filhos de Arão, que querem entregar incenso, que querem entregar fogo, foram entregar fogo estranho no altar, morrem aqui. Ananias e Safira morrem aqui no altar, queridão. Não brinca com essas coisas, não. Porque se a sensualidade roubar você, se a sensualidade tirar a tua identidade, tirar teu cordão, você vai perder um ministério lindo que Deus te deu. Você pega a vida desses homens que eu citei antes, gente de Deus. Por isso que a gente tem que orar muito pelo nosso pastor. A gente tem que orar muito pelos líderes nacionais, pelos líderes mundiais. Gente que é uma serpente. Essa senhora que tinha essa questão de sensualidade, uma vez no culto, durante o louvor, foi só o louvor começou, o pessoal, a gente sempre faz um momento de oferta, dedicação antes, momento de oração e tal. Eu encostei na cabeça da moça, ela, gente, ficou que nem uma serpente assim, ó. E foi passando debaixo do banco da igreja, até lá o final. E o povo tentando segurar pelo pé, tentando segurar. E a moça, falei, pode parar. Aí dei a volta. Quando chegou, só botei a mão na cabeça, sai dela. Ela saiu. É um espírito que aprisiona a pessoa. Ela não faz de propósito. Ela faz porque é escrava. Você entende? Agora, tem gente que gosta do pecado. Aí é outra história. Quando a pessoa gosta do pecado, ela gosta da sensualidade. Por quê? Porque ela gosta de ter domínio. O camarada gosta de ter domínio sobre as mulheres. A mulher gosta de exercitar o domínio sobre os homens. Ela sabe que ela passa e todo mundo olha. Por que tem uma mulher bonita que não é sensual e tem outra mulher que não é bonita e é sensual? Ela quer apelar. É o apelo ao desejo. Isso rouba o ministério da pessoa. Então é por isso que você tem que orar muito pelos seus líderes. Muito. A mulher, ore pelo seu marido. Esposa, ore pelo seu marido. Marido, ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Repreenda esse espírito. Fabíola sabe disso aqui. A gente diariamente ora contra isso na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. A gente está recebendo uma geração aí onde se fala de homoafetividade como uma coisa boa. Eu oro contra isso. Eu cerco a minha família. Eu lanço proteção de Deus sobre a vida dos meus netos e os netos dos meus netos. Eu tenho trabalhado isso com o Senhor. Orar, querido, é você dizer para Deus o que você vai fazer com Ele. Não é só na tua vida, não. A gente tem uma eternidade para falar com Deus. Eu tenho dito para Deus que eu quero toda a minha descendência comigo no céu. Não quero ninguém para fora, não. Você acha que Moisés deixou barato? Gente, Moisés foi cativo no Egito a vida inteira. Quando ele começa a falar com o faraó começa de conversinha com ele, vai, mas não vai longe. Ou seja, vai lá adorar a Deus, mas não seja um crente fiel. Nada de ser fanático. Vai, mas deixa os teus filhos e as mulheres. Quer dizer, vai para a igreja, deixa o teu filho dormindo em casa. Moisés chega uma hora que ele fica tão estressado, a palavra não é essa, mas fica aleluiado, que ele olha para a cara do faraó e diz o que vai acontecer. Vão conosco, nós, nossas mulheres, nossos velhos, nossos bens, não vai ficar nenhuma unha. No Egito nós vamos todo mundo para o céu, vamos todo mundo para Canaã. Vamos todo mundo para Canaã celestial. E é assim que acontece. Você precisa ter autoridade de falar isso no mundo espiritual. Deixa de ser tímido, não adianta torcer. Querido, olha para mim. O diabo não é onisciente. Ele não sabe o que você está pensando. Então não adianta fechar o zoinho, querido, fazer figa, sinal da cruz, e ficar torcendo. Vai embora. Ele não te ouve. Ele precisa de um comando. Em nome de Jesus, sai! Ele precisa ser comandado. Você tem boca, querido? Faça como Davi. O gigante o amaldiçoou pelos seus deuses. Sou por acaso um cão para que venha com paus e pedras? Davi apelou para o céu.
tu vem com espadas, escudos e lanças, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Ainda hoje arrancarei a tua cabeça e entregarei o teu corpo às aves do céu. Eu falei, poxa, o camarada está com uma pedra na mão, como é que ele vai arrancar a cabeça? Ele profetizou o que ia acontecer. Você precisa falar isso para Deus. Diga isso no mundo espiritual, o que você quer do seu filho. Diga o que você quer da sua filha. Diga o que você quer da sua vida. Diga o que você quer do seu casamento. Conta para Deus a verdade, querido. Diga no mundo espiritual, eu vou, em nome de Jesus. Você vai ver se quem semeia pouco, querido, pouco colherá. Quem semeia com fartura, com fartura. Eu faço planos com meu Deus. E você precisa aprender a fazer isso, amém? Vamos continuar? Próximo. Vou falar um pouquinho de Sansão, porque Sansão também se envolve muito com sensualidade. E aí, pastor, a gente encerra. Estou chegando, tem mais 15 minutinhos, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar mais ou menos, tá? Eu vou ler. É um homem que tem muitas vitórias no âmbito humano, mas com fracasso excessivo no terreno espiritual. Ele é um camarada que vence no trabalho, ele é um camarada que chegou a um cargo de diretoria, de presidência, é um homem que no seu trabalho é alguém importante, é um homem que vence na sua vida econômica, é um homem que vence na sua vida secular, mas quando se fala de vida espiritual e casamento, ele fracassa. É uma vida de simulação de derrotas. Ele fica brincando de pecar, queridão. Não, amarra a minha trança com uma corda assim, assado. Se você pegar um couro e você amarrar. Então, quer dizer, ele era um homem que tinha o quê? Ele tinha uma aliança. Ele era um nazireu de Deus. E ele vai quebrando as heranças e as promessas para a vida dele. Ele mesmo vai jogando fora. Ele mesmo vai desprezando aquilo que Deus deu para ele. Ele aborta os planos de Deus e subverte o futuro de uma pessoa que tem promessa. Escute agora, queridão. Se Deus tem uma promessa para você, minha irmã, meu irmão, o inimigo vai fazer de tudo para te desviar desse plano. Porque o negócio dele é perversão. Como sexo é santo, ele quer perverter. Sexo é homem com mulher. Não, vamos fazer com animal. Vamos fazer de outra maneira aqui. Perverso. Perverter é entortar. Iniquidade é você pegar algo justo, correto, e você torcer. É isso que é iniquidade. Pode passar. Pode passar. Isso. Força e habilidade física fenomenal. Imbatível nas investiduras contra os filisteus. Foi impossível vencer fisicamente. Ele sai invicto. Ele pega todos os cinturões de todas as categorias e está celebrando. Maior dor de cabeça para os seus inimigos. Ignorou que poderia ser traído pelos seus sentimentos. Eu sou o cara, eu sou bom. Eu estou aqui, eu já fui lá e já preguei, eu já fui lá e já venci, eu já fui lá e já escrevi livro, eu já fui lá e preguei fora do país, eu sou o cara. Pronto, a soberba entrou na pessoa. Querido, Deus segura 5 minutos do combustível aqui de ar da gente, a gente morre. A gente não é nada não, gente. Você pega aqui, bate o carro, dá uma encostadinha, você vai para a glória. Ele ignorou o sentimento como uma arma. Pode passar. Eu vou dizer para vocês o que acontece aqui. Ele primeiro vai numa cidade chamada Timnata. Ele viu uma mulher lá, das Filisteias, e ele pede, vou casar com essa mulher. Mas tem gente crente na igreja. Não, mas eu quero casar com a ímpia. Gostei dela. Depois ele vai para Gaza e se deita com uma prostituta. E por fim ele se afeiçoa por uma mulher de Vale de Sorek, chamada Dalila, e ali foi o fim da vida dele. A história dele tem 4 capítulos na Bíblia. De Juízes 13 a Juízes 16. 13, 14, 15 e 16. Ele em 4 capítulos, ele eu vou usar esse termo que é o termo que usa agora, ele fica com 3 mulheres diferentes. Ruína espiritual. Vamos lá. Pode passar. Vencido pelos olhos,
Desacatou o conselho dos pais. Para quê, querido? Papai diz assim: filhinha, não se meta com esse rapaz. Quando você desacata o conselho dos pais, você está cavando um buraco de sofrimento para você. Papai tem um negócio que você não tem, que chama-se discernimento. Papai tem algo que você não tem, maturidade. Quando o papai diz para você, filhinha, não, aprenda a dizer para o papai, sim, senhor. Não se envolva fora do arraial do povo de Deus. Não se envolva em relacionamento de julgo desigual. Você conhece a história de gente dentro da igreja que sofre porque a esposa não está aqui, porque o marido não está aqui. Eu quero mostrar uma coisa para a igreja agora. Quando uma criança, a cada 100 crianças que se envolvem com a igreja, 100, 2 famílias se envolvem junto com ela. A cada 100 mulheres que se envolvem com a igreja, 17 maridos e famílias se envolvem com ela. Agora, para cada 100 homens que se envolvem com a igreja, 94% das famílias se envolvem com ele. Você quer ver uma coisa? Não sei quantas pessoas tem aqui no auditório, o auditório está cheio. Mas você que é homem casado, que é batizado em igreja de crente, igreja de corte evangélico protestante, você que é casado, você que tem envolvimento e é batizado em igreja evangélica, membro de igreja evangélica, quantos aqui não tem a esposa na igreja? Levanta a mão. Olha para o lado aí. Uma pessoa. Uma pessoa. Quando você se casa com um homem crente, querida, você vai prosperar. Eu não conhecia essa igreja aqui, não. Sou pastor de homens da minha igreja. Se você tiver um homem de Deus, querida, sua vida vai decolar. Não se envolva fora disso. Tá bem? Sei que o inimigo vai tentar manipular teu coração, tua emoção, dizer, é esse. Aprenda a dizer não. Vença a prova. Tá bem? Continuando. Pode passar. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Um homem livre, um homem com um chamado extraordinário, um homem com unção e poder do Espírito Santo. O Espírito estava sobre ele de uma maneira tal, gente, ele pegava as raposas, amarrava o rabo da... Aí que diz, cadê o irmão cruzeirense? Diz que Sansão era cruzeirense, né? Que ele amarrava o rabo das raposas, botava fogo no acampamento, na plantação dos filisteus. Um homem extraordinariamente poderoso, que expulsava demônio, enfim, estou traduzindo aqui para a nossa realidade. Mas que cai na ciranda da sensualidade. E quando ele cai na ciranda da sensualidade, olha como é que ele acontece. Ele vai para o cárcere. Ele experimenta uma vida sem propósito. Por quê? Porque ele agora gira um moinho. Ele anda em círculo. Ele vai andar em círculo o resto da vida dele. Ele não sai do lugar. Você que faz atividade física tem aquele negócio de correr na esteira, não é isso? Já viu isso? Você não sai do lugar. Corre. Você não vê o fruto do teu trabalho. Você não sai do lugar, pastor. Eu não saio do meu lugar. É isso aí. Cego. Para onde você está indo? Não sei. O que você está fazendo? Não sei. Qual é o seu sonho com Deus para os próximos 5 anos? Não sei. Qual é o seu sonho com Deus para os próximos 10 anos? Não sei.
A sensualidade, gente, faz com que aquilo que Deus fez sagrado, que é o sexo, destrua a nossa vida. Destrua o nosso sonho, o sonho de Deus para a gente. Destrua o chamado. Destrua famílias. Quebre alianças. Não te amo mais. Como assim não te amo mais? Amor nunca foi sentimento. Amar é verbo, querido. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. É verbo. Não é sentimento. Amor é decisão. Querida, você pode ser feia, rica, bonita, maravilhosa. Eu não vou dar bola para você. Eu vou ficar com minha mulher até o fim. Até o fim. Eu vou ficar com ela até o fim. E é isso que você tem que falar, queridão, para sua esposa. Eu vou ficar com você até o fim. Então vivam uma vida em paz dentro de casa. Existem lares que são tóxicos. Você pega um menino que usa droga. Pastor, meu filho usa droga. É maconha, é cocaína, é crack, é álcool. Aí você pega o menino e leva para a casa de recuperação da igreja. O garoto fica lá 6 meses, 9 meses. Não é que o garoto para de usar droga? O menino sai de lá, volta para dentro de casa. Ele volta a usar droga. Por quê, gente? Porque o ambiente dentro de casa é hostil. Não expulse os seus filhos de dentro de casa. Deixa de ser chato. Para de reclamar dele e ora por ele. Eu fico impressionado, querido, se você orar. Ontem eu dei um testemunho aqui do meu filho. Eu ia trazer mais fotos hoje. Ele foi do surfista de Cristo, pegando onda. Querido, se você orar pelo teu filho, quando ele não sabia disso. Está lá Esaú, está lá Jacó. Quando Isaac vai lançar a bênção, ele não sabe que está abençoando Jacó, porque Jacó se disfarçou de Esaú. Ele abençoa Jacó. Aí chega Esaú da caçada. Pai, você me abençoou? Não, já abençoei teu irmão. Pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Ele não. O que eu abençoei, abençoado está. Quando você abençoa o teu filho, querido, ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai. Porque aquilo que você abençoa está abençoado. Então aprenda a parar de reclamar dele. Ore por ele. Filhão, para de reclamar do teu pai e ore por ele. Ore pela sua mãe, ore pelo casamento dos seus pais. Ore pelo seu casamento. Decida no seu coração ter uma história de amor plena na sua casa. Decida no seu coração não fazer da sua casa um lugar de guerra. Aproveita a vida. Eu vi um filme que não é cristão. Semana passada. Eu achava que era uma comédia romântica. E eu vejo assim por amor a minha querida esposa. Mas aí a gente pegou da locadora, chama Questão de Tempo. E não é comédia romântica. Na verdade, conta a história do pai com o filho. Eu fiquei mais apaixonado ainda pelos meus filhos. Pela Natália e pelo Arthur. Eu não vou fazer um spoiler aqui, não vou contar, mas ele consegue voltar no tempo. E quando ele percebe que jogou a vida dele fora, ele volta no tempo para fazer tudo aquilo, ele começa a brincar com o filho, gastar tempo com o filho. Aproveite sua família, querido. Você não se casou com a sua esposa. Eu não me casei, minha esposa não casou comigo por dinheiro. Eu morava num bairro pobre do Rio de Janeiro. E minha esposa também. A gente saía, a gente tinha o dinheiro da passagem. E eu podia comprar uma Coca-Cola. Daquela de garrafa. E um espetinho de coração de galinha. Querida, eu vou te levar para Paris, amor. Jeová é bom, não é bom? Gente, a gente não se casa por causa de dinheiro. Você lembra disso? Aí o tempo vai passando e você começa a se preocupar com isso. Faça da sua casa ser um lugar de paz. Se esforce por isso. Faça a sua casa ser um lugar de bênção mesmo. Seu filho vai querer ficar... Eu acho interessante que todo mundo quer ir lá para casa. Todo mundo quer ir. Porque quando o lar é saudável, é isso que acontece.
Eu posso orar por você, queridão? Vamos encerrar aqui. São exatamente 11 horas e 30 minutos aqui em Palmas, Tocantins. Você que está nos vendo pela internet, você está nos vendo no templo de uma igreja bendita do Senhor, é a segunda Igreja Batista de Palmas. Você está convidado a vir celebrar com a gente hoje e sempre. Você um dia vai baixar esse sermão na internet, mude sua vida, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridão? Vamos? Cleides, quem é que está no teclado hoje aqui? Ah, já está lá. Gente, Deus falou contigo hoje de manhã? Deus também falou comigo, viu? Vocês são facinho. Sabia disso? Gente, que igreja facinha. É facinho de amar vocês, tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero fazer aqui alguns apelos para você e uns desafios. Esse é um tema que, de fato, é um tema que mexe muito com a gente. Talvez você seja filho que não tem assim história com o pai. Isso é muito comum. Quem é seu pai? Não sei. Você tenha tido ausência de pai na sua vida. Talvez você seja órfão. A sexualidade, a sensualidade, a perversão pode ter sido uma marca na sua história, na sua casa. Mas eu não quero mais que você olhe isso como um problema. Mas eu quero que você olhe para a palavra de Deus. E você tem que entender que há tempo. Há tempo para você consertar. Você pode ter feito a bobagem que você fez na sua vida. Ninguém aqui é inocente não, querido. Aqui dentro desse auditório não tem ninguém inocente. Todos nós estamos aqui porque somos pecadores chamados ao arrependimento. Você pode consertar a sua vida com Deus hoje. Você pode dizer para Deus: Deus, eu tenho muito o que te pedir perdão. Mas muito mais do que isso, o arrependimento não leva à tristeza. O arrependimento leva à mudança de vida. Esaú se arrependeu e buscou um local de arrependimento com lágrimas e não encontrou. Não quero que você chore. Quero que você diga para Deus: Deus, eu não faço mais. Aquela mulher que nós tratamos, chamada de Madalena, Jesus só faz uma pergunta: onde estão os teus acusadores, querido? Então vai e não peques mais. Não peques mais. Se você está enfraquecido, busca seu líder, querido. Ora com ele. Querida, você é mulher. Ore com uma irmã mais velha. Busque socorro no meio da igreja. Entenda que existe gente aqui dentro que vai te ajudar. Nós não temos aqui, eu não tenho, o pastor não tem, e nenhum líder aqui carrega consigo assim um alvará de perfeição. Todos nós erramos, gente. Todos nós tropeçamos. Todos nós, uma vez ou outra, lançamos olhares inconvenientes. Cobiçamos. Desejamos. Fomos atraídos pela sensualidade. Emburrecemos. Ficamos estúpidos. Quebramos alianças. Nós, sendo atraídos pelo engodo de Satanás, destruímos casamentos, destruímos alianças. Mas essa manhã está aqui presente o Deus de toda aliança, o Cordeiro que derramou sangue para te trazer de volta. O Cristo, Filho do Deus vivo, que te amou primeiro e que te chama para uma vida nova. Se você quer pedir perdão a Deus, se você quer olhar para trás e dizer: Deus me perdoa, se você quer liberdade na área da tua vida sexual, sentimental, afetiva, se você está vivendo hoje um momento de adultério, de prostituição, se é namorado, namorada,
está vivendo um casamento ruim, hoje é o dia de você abandonar isso. E eu não vou pedir aqui para ninguém levantar a mão, não vou pedir. Mas eu vou pedir para que você venha aqui à frente. Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa, do seu marido, você que tem aliança, e viesse aqui à frente também. Nós vamos orar, eu e o pastor Valmir, tá bom? Sai do seu lugar, vem cá. Vamos consagrar a nossa vida ao Senhor, a nossa vida sexual ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado esse presente. Obrigado. Não precisa ter vergonha não, precisa, tá bom? Não precisa ficar constrangido. Vem aqui, você é filho de Deus. E eu também sou. Um dia isso vai acabar pra gente. Um dia isso vai acabar pra gente. Um dia você vai entrar no reino pelas portas. Um dia você que é perdoado, você que é lavado no sangue, Deus vai te chamar também de bendito. Deus vai te chamar de filho. A partir daqui acabou. Rompa as cadeias, querido. Rompa as cadeias.